Silvia Helena Souza. A professora Silvia Helena, ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela PUC Minas, especialista, mestre e doutora em microbiologia pela UFMG e atualmente é especialista laboratorial em diagnóstico molecular de doenças infecciosas na Simile Imunologia Aplicada. Silvia também é professora adjunta na PUC Minas. Professora Silvia, seja muito bem-vinda à nossa semana. Muito obrigada pela sua disposição e nós estamos ávidos para ouvir a professora falar sobre a importância do diagnóstico molecular do SARS-CoV-2, aí determinando a triste pandemia que estamos vivendo da Covid-19. Professora, muito obrigada, a palavra é sua. Primeiramente, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer à professora Daniela e à professora Letícia pelo convite. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui hoje falando para vocês o que eu faço, né, no meu dia a dia da minha profissão. Bom, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Tá todo mundo enxergando? Tá tudo certinho? Tudo certo, Silvia. Bom, então hoje vou falar para vocês da importância do diagnóstico molecular da Covid-19, então do vírus SARS-CoV-2. Primeiramente, nós vamos fazer uma breve introdução sobre os aspectos importantes sobre os coronavírus, vamos entender e descrever o SARS-CoV-2 e entrando mais no diagnóstico, né, que é o objetivo da nossa palestra de hoje, que é entender a importância do diagnóstico molecular e comparação com outras metodologias existentes. Os coronavírus, então, são vírus de RNA de sentido positivo. O que isso significa? Não sei se muitos de vocês lembram das aulas de virologia, mas os vírus são classificados a partir de uma classificação chamada classificação de Baltimore, né? Que os vírus podem ter diferentes materiais genéticos, pode ser DNA, RNA. Quando eu falo que ele é RNA de sentido positivo, significa que ele já está no sentido que é prontamente transcrito dentro da célula, tá? Então, é isso que significa dizer que ele é um RNA de sentido positivo e fita única. Ele é uma fita únicazinha dentro do capsídeo da estrutura viral, que pertence à família Coronaviridae. Com base na organização genômica e relação filogenética, os coronavírus foram classificados na subfamília Coronavirinae, que consiste em 4 genes: coronavírus, beta-coronavírus, gama-coronavírus e delta-coronavírus. A análise da tendência evolutiva dos coronavírus revelou que alfa e beta se originam de morcegos, enquanto gama e delta foram encontrados como originários de espécies aviárias. Mas a gente vê aí, então, que são originários de animais, né? Alfa, beta, morcegos e roedores, gama e delta, originários de espécies aviárias. Os primeiros pesquisadores, quando conseguiram isolar essa família de vírus, viram essa estrutura aqui, ó, ao redor do envelope viral, que são as espículas, né? São as espículas características desse grupo de vírus. E eles acharam que era muito parecida com uma coroa. Então, por isso que os coronavírus têm esse nome, né? De coronavírus. Pela estrutura que os pesquisadores acharam que era muito parecido com uma coroa. Existem os coronavírus patogênicos, que são aqueles capazes de causar doença, que é o HKU1, NL63, OC43 e 229E, que possivelmente muitos de nós aqui já tivemos. E eles estão associados a sintomas leves em humanos. Enquanto o SARS-CoV e o MERS-CoV são conhecidos por causar doenças mais graves, que são as síndromes respiratórias agudas graves, né? Entre 2002 e 2003, o SARS-CoV surgiu na China, com 8.000 casos clínicos e 800 mortes. E desde 2002, o MERS-CoV causa epidemias persistentes. Verificou-se que ambos os vírus se originam de morcegos
e depois transmitidos para hospedeiros mamíferos intermediários, no caso de SARS-CoV, e camelos, no caso de MERS-CoV, e, eventualmente, humanos infectados. Então, como é que funciona essa transmissão, né? Então, a gente tem um hospedeiro natural, né? Por exemplo, no caso do SARS-CoV-2, a gente vai ver um pouquinho mais para frente a história dele, mas a hipótese, né, é que o hospedeiro natural eram morcegos, provavelmente fala sobre o pangolim, né, no caso do SARS-CoV-2, houve a transmissão para o humano, e aí a transmissão comunitária, né, que se fala quando o humano transmite para outro humano e a gente não sabe mais traçar qual foi a rota de transmissão desses vírus. Então, a gente vê que os coronavírus, de uma maneira geral, então, eles têm um ambiente em animais, né, e são transmitidos, podendo chegar a causar essa pandemia que a gente está vendo atualmente, né? A semana de vocês aqui no Isabela pautou muito a questão da biodiversidade, então a gente vê um contexto de uma pandemia, assim, crítica, né, que a gente está passando, devido também a esses problemas, né, causados por não respeito a essas estruturas. Bom, então, com relação ao SARS-CoV-2, em dezembro de 2019, surgiu novos casos de síndrome respiratória aguda na cidade de Wuhan. O médico que recebeu essas pessoas, o médico oftalmologista, infelizmente ele já faleceu, né, devido à Covid-19, ele começou a perceber que eram casos muito consumadas ali. Ele parou para pensar, gente, isso aqui é uma coisa nova, é um vírus novo que está causando essa doença. E ele começou a pesquisar e viu que todos os casos estavam relacionados ao mercado na cidade chinesa. E aí ele pensou, bom, preciso identificar qual é o agente causador dessa infecção, né? E aí ele usou amostras de lavado broncoalveolar e suaves. Eu não sei se vocês sabem o que é suave, mas é tipo um cotonetezinho, tá? Eu tenho um vídeo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, ele coletou suaves de orofaringe e nasofaringe e foram coletados de 9 pacientes que visitaram esse mercado de frutos do mar em Wuhan durante o surto inicial. E ele também usou células epiteliais das vias aéreas livres de patógenos especiais que foram usados para o isolamento do vírus. E utilizando técnicas, né, de sequenciamento de nova geração, novo vírus. E foi, devido à filogenia, características filogenéticas virais, foi denominado, então, SARS-CoV-2, porque ele tem uma homologia muito grande com o SARS-CoV. Então, ele foi chamado de SARS-CoV-2 por causa dessa homologia grande entre esses dois vírus. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o SARS-CoV-2 como uma pandemia que causa a nova doença chamada de doença de coronavírus 2019. Então, esse COVID, essa palavra estranha, né, significa em inglês, então, doença de coronavírus, o 19, porque ela surgiu em 2019. Como que é a estrutura, né, do SARS-CoV-2? Então, a gente viu, né, que o grupo é chamado de coronavírus por causa dessas estruturas, dessas espículas, que a gente vê aqui, né, que é a glicoproteína spike, que é a glicoproteína S, ela que vai ser importante no primeiro estágio da replicação viral, que é a adsorção. Ela que vai interagir com o receptor celular e entrar, né, depois da adsorção é a penetração na célula do hospedeiro. Então, a gente viu que ele é uma RNA, fita única, né, é um RNA só de sentido positivo. Aqui a gente tem a estrutura do envelope, dentro aqui a estrutura do nucleocapsídeo, né? A proteína do nucleocapsídeo e a glicoproteína de membrana. Essa é a estrutura, então, do SARS-CoV-2. A organização genômica do SARS-CoV-2. O tamanho do genoma varia de 26 a 32 quilobases e compreende 6 a 11 quadros de leituras abertas nas ORFs.
que vão codificar proteínas não estruturais. Mas como a gente viu, né? Então, a S codifica a glicoproteína S, a spike, que vai ser responsável pela adsorção. M, que vai codificar as estruturas dos nucleocapsídeos e de membranas. E R, que vai codificar as proteínas do envelope. As demais vão codificar proteínas, enzimas, que estão relacionadas na transcrição e replicação do SARS-CoV-2. Então, a gente tem algumas estruturas, alguns genes relacionados à parte estrutural, que são importantes, então guardem essas estruturas para o diagnóstico molecular, tá? Como que é a replicação? Qual é o ciclo celular do SARS-CoV-2? Então, a gente tem a glicoproteína S, que eu falei que é responsável pelo primeiro passo, a absorção, e o receptor humano é a enzima conversora de angiotensina 2. E ela está presente em várias células do corpo humano, né? Por isso que a síndrome, ela afeta outras regiões também. A gente vê pacientes que têm, por exemplo, diarreia, desconforto abdominal, porque é um receptor que pode ser encontrado em outras células que não só as pulmonares, né? Mas então, a gente tem a adsorção, tem a penetração, né? Ele é de sentido positivo, RNA de sentido positivo, então ele é prontamente transcrito, e depois, no seu ciclo lítico, né, onde ele vai sair da célula, ele passa pelo complexo de Golgi, né, onde há a liberação desses vírus, que podem infectar novas pessoas ou atingirem novas células. Muitos são os estudos, né, para identificar os achados patológicos. Muitos pesquisadores têm feito autópsia não invasiva para poder também identificar quais são a fisiopatogenia, né, da infecção. Então, o que se sabe atualmente é que os achados dos pacientes infectados com SARS-CoV-2 se assemelham muito aos pacientes infectados e MERS-CoV. Há uma rápida progressão da pneumonia que foi observada em imagens de raio-x de tórax, com algumas diferenças entre o pulmão direito e esquerdo. E foi realizada a investigação histopatológica do pulmão e tecido cardíaco. A biópsia pulmonar mostrou exudados fibromixoides celulares com dano alveolar difuso. O pulmão direito mostrou descamação proeminente de pneumócitos e formação da membrana hialina, que indica sinais da síndrome do desconforto respiratório agudo, que está muito relacionado, né, ao SARS-CoV-2, enquanto que o pulmão esquerdo apresentou edema pulmonar com formação de membrana hialina. Além disso, verificou-se que ambos os pulmões exibiam manchas mononucleares intersticiais com infiltrados inflamatórios, principalmente por linfócitos, e os espaços intraveolares foram caracterizados por células sinciciais multinucleadas com pneumócitos aumentados atípicos, mostrando efeito citopático induzido por vírus. Muitos achados também dessas autópsias não invasivas mostraram uma grande capacidade desse novo coronavírus, uma capacidade trombocítica muito grande, e também uma capacidade de lesionar a musculatura também. Então, é um vírus que ele tem uma fisiopatogenia bem né? Quais são os sintomas relacionados à Covid-19? As principais são febre, tosse, cansaço e dificuldade para respirar. Mas novos sintomas foram surgindo e foram adicionados pelo OMS, como, por exemplo, diarreia, muitos pacientes relatam isso, e perda de olfato e paladar, que também foi visto, e por isso o OMS também adicionou esses novos sintomas à Covid-19. Quem tem maiores riscos de ter a doença agravada? Então, são os adultos com mais de 60 anos, e pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes e cardiopatias. Saiu um artigo recente
recente agora mostrando o porquê que o diabético é mais susceptível. Eles encontraram que a grande quantidade de açúcar no sangue aumenta a replicação viral e, com isso, aumenta os danos celulares causados pelos vírus. Como que a doença é transmitida? Eu acho que todo mundo está cansado de saber aqui como que o coronavírus é transmitido, né? É pelo contato pessoal próximo com pessoas infectadas, ou por meio de tosse ou espirro, e ao tocar objetos ou superfícies contaminadas e em seguida tocar a boca, nariz ou olhos. Saiu uma reportagem também recentemente falando que a gente tende a encostar no rosto, eu acho que era 20 vezes por minuto. Então a gente tem uma certa mania, né, de encostar no rosto, de coçar o olho, de coçar o nariz. Então hoje a gente tem que ter muito com isso. A gente tem que pensar mesmo como microbiologistas, né? Se a gente encostou em alguma coisa, aquilo pode estar potencialmente contaminado. Então, a gente sempre lava a mão, passa o álcool em gel, para a gente não encostar no rosto e não encostar em nada com a mão contaminada, né? Potencialmente contaminada. Bom, então agora que a gente sabe, né, sobre a história do coronavírus, sobre a estrutura do SARS-CoV-2, como ele se originou, vamos mais para a parte do diagnóstico em si, que é o nosso objetivo da aula de hoje, né? O diagnóstico molecular, o que significa o diagnóstico molecular? Ele detecta o RNA viral pela coleta de aspirado da nasofaringe ou suave combinado. Quando a gente fala suave combinado, significa que é nasal oral ou também a amostra de secreção respiratória inferior. Pode ser escape. No diagnóstico molecular, a gente detecta o agente, né? A gente detecta o RNA ali que está no hospedeiro. Eu vou passar um videozinho. Eu vou compartilhar. A minha tela com vocês. Letícia, só me fala se você está conseguindo o vídeo. Tá jóia. Por enquanto, às vezes dá a voz fica, mas tá ótimo. Pode começar. Tá, beleza. Eu vou deixar o vídeo no mudo, gente, porque eu vou falando, tá? Então, aqui ele só inicia, né, os sintomas da Covid-19, febre, tosse, dificuldade para respirar. E o principal agente, né, do diagnóstico molecular é o SUAB, né? O SUAB que eu falei. E ele está numa solução, uma solução salina ou uma solução mesmo conservante, né, do RNA. Muito tem se desenvolvido um conservante que consiga desnaturar o envelope do vírus, porque como as glicoproteínas spike, elas ficam no envelope e elas são responsáveis pela adsorção à nossa célula, se a gente desfaz esse envelope, mas mantém o RNA protegido, o vírus não causa o risco de contaminar aqueles indivíduos que estão ali, né, trabalhando com essas amostras. Então, diminui o risco de se infectar com o vírus no ambiente laboratorial, na execução do diagnóstico. Então, muito tem se desenvolvido esse tipo de solução, né? Mas também pode ser coletado com PBS, salina normal. Então, o SUAB, ele é inserido, né, na cavidade da nasofaringe ou na orofaringe. Se o SUAB, ele é colocado, então, nesse meio, nesse transporte e levado ao laboratório. No laboratório, a gente vai fazer a PCR, né? Que é uma reação em polimerase de cadeia. Então, a gente vai, o DNA vai ser amplificado várias vezes. Mas o coronavírus, como a gente disse, ele é uma fita de RNA, ele não é uma fita de DNA.
isso, a gente precisa formar o cDNA a partir do RNA. Atualmente, nós temos metodologias de PCR em tempo real que conseguem já formar o DNA a partir do RNA, sem a gente precisar fazer o cDNA antes de fazer o real-time, que é uma metodologia que a gente chama de one-step. Então, por isso que é rápido. Então, a reação a gente pode pipetar, a gente vai ver um pouquinho mais para frente no vídeo, mas a gente consegue pipetar ou colocar no instrumento em 1h30. Ele transforma o RNA e faz a PCR. Então, o que a gente chama de RT-PCR, que é a utilização da transcriptase reversa, que é essa enzima que converte o RNA em cDNA, aliado, então, a uma PCR, reação em cadeia de polimerase. Bom, então, voltando, a gente recebeu essa amostra no laboratório, a primeira coisa que a gente vai fazer é a extração do RNA. Para isso, então, nós primeiro, né, o vídeo aqui não mostrou, mas a gente vortexa, que é a utilização desse equipamento aqui, ó, que é o Vortex. Então, ele vai fazer com que tudo que tiver delivery no suave caia nessa solução. Então, a gente vai pegar essa solução e colocar nesse tubinho que a gente chama de Eppendorf, né? E aí, o primeiro passo, como eu quero o RNA, eu preciso lisar a estrutura do vírus, né? Então, eu uso um buffer, um tampão de lise. E há alguns constituintes que o tampão de lise tem, que é capaz de lisar essas células, né? Que é guanidina e fenol. Ou a estrutura viral. Ele é vortexizado, e aí ele mostra, ó, a estrutura do coronavírus vai ser lisada. Ó, lisou o envelope, e aí a gente tem a fita do RNA. Só que a gente não quer toda aquela sujeira que está ali, vamos assim dizer. A gente quer um RNA limpo, né, o mais purificado possível. Então, agora a gente vai usar essa coluna e a gente vai para essas etapas de lavagem. Então, a gente transfere para essa coluna, centrifuga, e aí a gente tem a sílica dentro dessa coluna. A sílica, ela vai ter afinidade pelo RNA, que é essa minhoquinha branca. E tudo vai passar, e tudo vai embora. Tudo aquilo que eu não quero vai embora. Então, meu RNA está nessa coluna. E eu vou começar as lavagens, para justamente tirar mais aquilo que eu não quero. Então, foi embora com a lavagem. E eu transfiro para um tubo novo. Agora, eu vou eluir. O que isso significa? Eu quero tirar o RNA que está nessa coluna para eu poder usar na minha reação de PCR. Vou centrifugar. E aí, agora, olha, o tampão de eluição vai tirar, a sílica vai perder a afinidade com o RNA. Então, agora, o meu RNA na sílica, né? Não foi na coluna, ele está aqui mesmo. Então, agora eu tenho o meu material extraído e vou para a preparação da placa de PCR, né? Master Mix. O que o Master Mix tem? Ele tem a enzima da transcriptase reversa, os DNTPs, né? Que são os tijolinhos que vão montar as fitas. Então, são as bases nitrogenadas que vão montar as fitas durante o processo de amplificação. Os primers, forward e reverso. E a probe. E a DNA polimerase, que é a enzima que vai ser responsável por essa amplificação. Então, vou pegar meu RNA, colocar nesse mix, que já tem todos os constituintes necessários, né, para eu poder fazer a reação, e vou aplicar numa placa de PCR.
a gente tem que selar, né? Porque com a temperatura, as altas temperaturas que chegam no equipamento, se eu não selo todo esse constituinte, ele evapora. Então, esse é o equipamento do Real Time, um dos, né, que existem. Eu coloco dentro do equipamento, dou o start, e aí vai começar a reação. Primeiro, vocês lembram, né? O que precisa ser feito é o DNA a partir do RNA. Aqui ele está mostrando as regiões, né, os genes do coronavírus, então as ORFs, S, E, M, N, é que ele fala quais são os genes que ele vai utilizar para o diagnóstico, que é RNA, polimerase, gene E e o gene N. Mas existem vários outros protocolos, a gente vai ver no slide mais para frente, que se utiliza para o diagnóstico do coronavírus. Então, a primeira etapa é a transcrição reversa, que ocorre dependendo da enzima que você está usando. Aqui ele usou 55 graus, mas varia de 40 até 55 graus mesmo. Então, ele forma a fita, essa transcrição reversa, e formou o cDNA a partir do RNA. Depois a gente tem a denaturação e todas as etapas de uma PCR normal mesmo. Então, a gente fez a desnaturação e agora tem o anelamento. Então, os primers, né, que são esses iniciadores, vão assentar nas regiões complementares. E a DNA polimerase, então, vai fazer a extensão e vai formar outros ciclos. Então, isso a gente consegue ver, ó, é o ciclo número 1. É o ciclo 2. A gente vai repetir tudo de novo, né? Então, os iniciadores assentam nas regiões do real time, né? O PCR. Então, um repórter de fluorescência, né? Que ele excita e emite essa fluorescência quando amplifica. Como inibidor dessa fluorescência. Então, em condições normais, essa probe não emite a fluorescência porque ela está adicionada a esse quench. Quando a DNA polimerase começa a extensão, ela cliva a probe e o quench não fica mais junto ao fluoróforo. Então, ele consegue emitir essa fluorescência. Então, para isso, o primer, o iniciador, ele tem que achar a região complementar, né? E aí vai emitindo a fluorescência. Então, quanto maior for a carga viral, mais vai ser a fluorescência emitida, né? Quanto menor a carga viral, menor vai ser a fluorescência emitida. Então, por isso que o PCR em tempo real, ele tem uma aplicação também de quantificação. Eu conseguir quantificar aquilo que está ali. Mas o diagnóstico do coronavírus, o PCR em tempo real é utilizado pela sua praticidade, especificidade, sensibilidade, mas ele é reportado como uma forma qualitativa mesmo. E aí ele forma o gráfico. Então, é um teste positivo, né? Ele amplificou para algum gene envolvido, né, no diagnóstico.
e aí o laudo ele é liberado e reportado como positivo. Vou voltar para a apresentação. Existem vários protocolos, né? Como a gente viu no vídeo, ele usou o RDRP, RNA polimerase, RNA dependente, o GNE e o GNN, que é esse protocolo aqui, ó, que foi desenvolvido na Alemanha, em Berlim, é o protocolo denominado Charité. Mas existem outras instituições que utilizaram outras metodologias, né? Outros genes que vão estar relacionados ao diagnóstico. Exemplo, o CDC da China desenvolveu alvos, que é o ORF1AB e o GNN. Hong Kong, a instituição HKU, ORF1B, NSP14 e o N. O Instituto Nacional do Departamento de Virologia do Japão, né? Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, usam pan-corona e múltiplos alvos, como a proteína spike. A Tailândia, né, o Instituto Nacional de Saúde, o GNN. Os Estados Unidos, o CDC dos Estados Unidos, o que ele fez? Ele pegou o GNN e dividiu em 3 pedacinhos. Então, ele chamou de N1, N2 e N3. Inicialmente, foi assim que ele desenvolveu o protocolo, mas atualmente, esse GNN já foi tirado do diagnóstico. Ele tinha alguns problemas de especificidade, ele não era tão específico assim, e ele tinha alguns problemas de desenho de primer também. Então, por isso que ele foi retirado do protocolo. Então, atualmente, a gente usa o pedacinho, né? N1 e N2. E o Instituto Pasteur de Paris usou 2 alvos no RDRP, no gene RDRP. Qual que é o mais utilizado? O mais utilizado é o CDC dos Estados Unidos. Além dos genes virais, a gente precisa utilizar no diagnóstico molecular um gene de controle endógeno. Por que isso é importante? Eu preciso ter certeza que aquele resultado negativo é um resultado negativo de fato, né? Vocês viram durante o processo de extração que a gente usa tampões de lavagem, que pode conter substâncias que interferem a PCR. Até mesmo durante a coleta, posso ter uma celulite baixa naquele swab. Então, eu preciso ter uma confiança com relação à pré-analítica, que é tudo aquilo que vem antes do exame, né? Então, desde a coleta, o transporte, como chega no laboratório, até a fase analítica mesmo, de fato, né? Da extração do material genético, da reação em cadeia de polimerase. Então, eu preciso ter certeza de tudo isso. Então, a gente usa um controle endógeno de amplificação. Esse controle endógeno, ele precisa amplificar para todos os pacientes, né? Especialmente para os negativos. Para o coronavírus, a gente usa RNase P, mas a gente pode usar várias maneiras, como vários alvos, como beta-globina, dentre outros, tá? Uma coisa que talvez seja confusa no diagnóstico molecular do coronavírus é porque o CDC dos Estados Unidos preconiza o seguinte: para o paciente ser positivo para o novo, duas regiões, tanto N1 como N2. Se ele amplifica apenas para uma região, o resultado é reportado como inconclusivo. Quando que isso pode acontecer? Quando que o paciente pode ter um resultado inconclusivo? Ele pode estar no início do processo infeccioso, então a carga viral ela é mais baixa, os primers, os iniciadores apresentam sensibilidades diferentes, então um pode conseguir identificar e o outro não, ou ele pode estar nos estágios finais também, onde a carga viral também volta a ficar um pouco mais baixa. Além disso, né, do contexto mesmo infeccioso, pode ter falhas mesmo pré-analíticas, degradação do material genético, dentre outras. Então, o resultado inconclusivo dentro do contexto do coronavírus
é por causa disso, por causa dessa amplificação de apenas uma região. Por que eu acho que isso pode causar algumas confusões? No contexto de diagnóstico molecular de doenças infecciosas como um todo, nós reportávamos muito resultados inconclusivos quando o controle endógeno não amplificava. Existem materiais que a gente sabe que tem uma celularidade menor, como urina, líquor, e a gente consegue fazer o diagnóstico molecular de diversos espécimes, né? Então, a gente liberava muito resultado inconclusivo, querendo dizer que o controle endógeno não amplificou. Mas só para vocês terem uma divisão com relação a isso, e um entendimento com relação a isso, é que no contexto do diagnóstico molecular do coronavírus, o inconclusivo é quando há uma amplificação de apenas uma região, tá? Bom, então aqui, só para vocês verem, se já viram o desenho, é um tipo de real-time que existe, e é nesse aparelho que é feito o diagnóstico molecular. Além do diagnóstico molecular, pode ser utilizado o teste rápido com detecção de anticorpos IgG e IgM pela coleta de sangue venoso. O paciente deve ter os sintomas da doença por 5 dias antes da realização do teste. E o teste sorológico também tem a detecção de IgA e IgM pelo método de ELISA. Então, a gente vê o diagnóstico molecular que ele vai detectar o RNA. A gente vai detectar o vírus presente ali. O teste rápido, o teste sorológico, ele vai identificar, então, a resposta do hospedeiro frente à infecção viral. Então, para a gente responder à infecção, demanda de um tempo a mais, né? Então, nesse sentido, o diagnóstico molecular é utilizado nos primeiros estágios, né, da infecção. Então, a gente tem um pico, né, de RNA viral, um pico do antígeno viral, e a partir do 7º dia, mais ou menos, que há o aumento da concentração de IgM e de IgG. O coronavírus, esse novo coronavírus, né, ele é até um pouco mais interessante, porque na maioria das doenças infecciosas, o IgM sobe e quando o IgM está descendo, o IgG começa a subir, né? O coronavírus, a gente vê que o IgM ele sobe e logo depois o IgG sobe também, né? Então, dependendo da sensibilidade do teste, a gente pode ver que o IgG também não pode estar relacionado a uma infecção tão pregressa, assim, né? Que a gente está acostumado a pensar que IgM é uma infecção recente, IgG é uma infecção mais tardia. Nesse contexto, a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação desses testes, né? Além do que, os testes sorológicos, eles apresentam alguns viés de sensibilidade, especialmente no 7º, 8º dia de infecção, né? Eles melhoram a sensibilidade e especificidade a partir de 10, 11 dias de infecção. Então, o diagnóstico molecular continua como padrão ouro mesmo para o diagnóstico do novo coronavírus. Bom, eu trouxe um pouco da epidemiologia que eu peguei nesse site. Ele é muito interessante, acho que vocês podem acessar todos os dias, que chama worldometers.info. Ele tem todos os parâmetros de todas as doenças do mundo, na verdade. Eu peguei esses dados ontem, então hoje já deve ser muito diferente. A gente sabe que a progressão está sendo forte, né? Os números estão aumentando muito. Então, na hora que acabar a palestra, eu indico entrar no site, depois da outra, né? Vocês ainda têm uma outra aula depois. Mas se vocês tiverem um tempinho, entrem lá e vejam o número de casos no mundo. Mas é assustador mesmo. São 6 milhões, mais de 6 milhões de casos no mundo inteiro e mais de 385 mil óbitos. No Brasil, são mais de 560 mil casos, com mais de 31 mil mortes. E casos recuperados, né? Graças a Deus, mais de 253 mil pessoas recuperadas do novo coronavírus.
E aí tem muitos trabalhos, muitos hospitais, inclusive o Einstein, usando, né, pensando em utilizar esse plasma dessas pessoas com os anticorpos IgG e utilizar a terapia envolvendo plasma, né, em pessoas doentes. Para ver, isso já é utilizado em outras doenças e tem se testado para ver se pode ser utilizado para os pacientes graves. Bom, com relação ao tratamento, muito se fala sobre muitos medicamentos, né? Há uma discussão ferrenha sobre a hidroxicloroquina, a cloroquina, mas não há um consenso com relação à utilização, né? Então, atualmente, não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. No caso do coronavírus, é indicado, então, repouso. Então, se você é diagnosticado positivo, isolamento, né? Não sair de casa, consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, como o uso de medicamento para dor e febre, como antitérmicos e analgésicos, uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e na tosse. Até o momento não há vacina nem tratamento específico. Saiu uma notícia agora, né, falando que a vacina desenvolvida em Oxford chegou aqui no Brasil para teste. Tomara que dê certo, né? Tomara que ela consiga ter bons resultados, mas até o momento não há vacina, não há tratamento específico, somente tratamento de sintomas. Os casos graves podem precisar de oxigênio suplementar e ventilação mecânica. Então, quais são as recomendações? O que a gente não deve fazer? Não tossir próximo às pessoas, porque essa é uma fonte, né? Potencial de contaminação. Evitar contatos próximos, então é realmente o distanciamento social. Não tocar o nariz, olhos e boca sem lavar as mãos. Então, a gente já discutiu com relação a isso. Evitar o compartilhamento de artigos de uso pessoal. E o que a gente deve fazer? Informar por fontes confiáveis. A gente vê muito hoje em dia, né? O número crescente de fake news. A gente, como profissionais da saúde, a gente tem que estar muito ciente de tudo aquilo que a gente escuta e compartilha, né? Porque a gente faz parte, a gente é responsável por tudo aquilo que a gente compartilha. Lavar as mãos constantemente, uso de álcool em gel, usar máscara quando sai de casa, né? E ficar em casa, que vários estudos mostram, né, que o isolamento social achata a curva epidemiológica e diminui o número de casos, né, e o sistema único de saúde, ou mesmo os sistemas particulares, conseguem dar conta do número de pessoas que chegam para serem tratadas. Eu só trouxe aqui de curiosidade, para a gente finalizar, algumas informações de fake news que eu achei na internet, falando, por exemplo, que chá de alho é bom para o coronavírus. É uma fake news, né? Ingestão de bebidas quentes também é. Beber água a cada 15 minutos não tem comprovação científica. A gente tem que beber uma quantidade de água e isso é normal, né? Todas as pessoas têm. E prender a respiração durante 10 segundos para verificar se tem Covid. Então, se eu consigo prender a respiração e ficar 10 segundos, significa que eu não tenho, isso não faz sentido nenhum. Então, todas são fake news que a gente não deve compartilhar e nem achar que é verdadeiro. Tá? Então, só para a gente finalizar, as take-home lessons, né, as lições para vocês levarem. Então, os coronavírus são uma família de vírus de RNA de sentido positivo, né? RNA único de sentido positivo. Por causa das espículas, né? Eles foram denominados coronavírus, então essas coroas. Existem várias linhagens patogênicas que provavelmente nós já tivemos, mas causam síndromes mais brandas. E as linhagens que causam as síndromes respiratórias agudas, como o SARS-CoV, o MERS-CoV e o novo SARS-CoV-2, que se originou em Wuhan, no mercado, né? E disseminou nessa nova pandemia, causando a doença Covid-19. O diagnóstico
molecular é o padrão ouro, né? Ele consegue detectar a infecção logo nos primeiros dias. A gente detecta, então, o RNA do vírus, né? Em laboratório. Então, a gente tem todos aqueles protocolos, especialmente o CDC dos Estados Unidos, que consegue identificar duas regiões do vírus, né? O gene N, mas dividido em N1 e N2. O teste sorológico, que detecta, então, os anticorpos de resposta a esse vírus. Então, ele deve ser utilizado mais em tempos 15º dia, 10º dia da infecção, já que a gente mede essa resposta. Então, devido a problemas de sensibilidade e especificidade, o diagnóstico molecular é o padrão ouro. Então, a gente vê a importância do diagnóstico molecular em conseguir identificar precocemente a infecção e a gente já conseguir isolar essas pessoas positivas, né, para que elas não transmitam às outras pessoas, e tem uma especificidade e uma sensibilidade muito boa, né? A especificidade 100%, a sensibilidade muito boa, consegue detectar até 8 cópias, por exemplo, do vírus. E a prevenção, usar máscara quando a gente for sair de casa e ter o isolamento social e ter o distanciamento social, que os artigos mostram que é a melhor solução para lutar contra essa pandemia. Bom, então eu queria agradecer o convite, deixo o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, e fico aberta para as perguntas, então. Ô, Silvia, muito obrigada. Excelente apresentação, muito clara, muito didática. Acho que foi muito legal o seu vídeo. Acho que foi muito ilustrativo ali, né? Ficou muito claro de como é feito o diagnóstico. Adorei. Eu estou vendo durante a apresentação várias pessoas levantaram a mão e agora continuam. Então, antes de a gente continuar conversando, acho que eu vou dar voz para essas pessoas que desde o início já estão aí com as suas perguntas, pode ser? E se você tem perguntas, então, nosso combinado aqui, para vocês que chegaram, de repente, um pouquinho mais tarde e não ouviu, o nosso combinado é, agora, ao final da preleção da professora Silvia, vocês podem levantar a mão, para quem não está acostumado aí com a plataforma, o quarto ícone na parte inferior da sua tela te dá a oportunidade de levantar a mão, e eu então te dou a palavra aqui, aí você pode fazer a pergunta oralmente, ou se preferir, pode anotar a sua pergunta aí no chat, ok? Então, eu estou anotando aqui pela ordem que vocês levantaram a mão. Deixa eu ver aqui se eu ainda tenho as pessoas. Antonino foi o segundo, o primeiro foi o Paulo, mas não está aí. Vamos fazer o seguinte, gente, eu não estou achando mais os nomes que eu tinha anotado. Então, levantem a mão e aí eu começo a computar a partir de agora. Flávio queria perguntar alguma coisa, estava aí agora. Érica, Oliveira, Paulo, Adriano e Antonino, mas eu não estou achando vocês. Então, vocês ainda têm a pergunta a fazer, ou outra pessoa quer fazer alguma pergunta? Vi uma pergunta aqui, Letícia, no chat? No chat. Queria saber se usando endonucleases para modificar o vírus, seria possível criar uma vacina. Flávio, existem várias plataformas de vacina. Só veio agora para a minha pergunta. Que ótimo. Existem várias plataformas de vacina. A que tem sido mais utilizada porque a glicoproteína S parece ser a mais imunizante, né, do novo coronavírus. Então, as plataformas existentes, a maioria delas pegam uma região do novo coronavírus e insere dentro do vírus influenza A. Então, é um micro-organismo geneticamente modificado, né, um recombinante, e aí você teria uma proteção contra
influenza A e também contra o coronavírus, como se fosse uma vacina 2 em 1. Mas também existem as plataformas de DNA mesmo, vacinas de DNA, que nesse sentido que você me perguntou, também seria possível, desde que você utilize regiões do novo coronavírus que tem atividade imunogênica, porque você não pode utilizar qualquer região. Mas o que é mais difícil no desenvolvimento disso é porque para ser expressa, né, ele precisa de um dobramento, né? A gente sabe as estruturas proteicas, tem um dobramento terciário, quaternário, e a partir dessa conjuntura que ele vai ter o efeito imunizante, né? Então é muito difícil você desenvolver essas características em um outro micro-organismo e ele continuar com as mesmas características, vamos dizer, naturais. Então é muito difícil desenvolver essa vacina, mas o que eu tenho lido mais é que a maior parte das plataformas, até as desenvolvidas aqui no Brasil mesmo, da Fiocruz, do CT Vacinas, né, em parceria com o pessoal do FMG, é assim, é pegar um fragmento da glicoproteína S e inserir dentro de influenza A. Isso mesmo. Mais alguma pergunta aí? Eu queria fazer um comentário, Silvia, em cima da sua apresentação. Eu vou só um minutinho, Marconi. É uma coisa que eu acho assim, que a gente não pode perder, né, de vista. Eu sempre venho acompanhando o World Omet e sabe o que eu estava observando? Eu venho acompanhando já há algum tempo. E no dia 8 de maio, o Brasil estava em 12ª posição entre os casos. E hoje a gente já está na 2ª posição. Hoje não, né? Já tem alguns dias que a gente só perde aí para os Estados Unidos em número de casos. Então, assim, eu acho que se a gente começa a observar esses dados epidemiológicos, a gente pega aquelas recomendações suas de, obviamente, nós temos que fazer a nossa parte para tentar reduzir o risco de infecção, sabe? E uma iniciativa muito interessante que eu vi hoje no LinkedIn, eu até compartilhei, é uma plataforma que ele te dá através de sabe, tipo o Waze, que a gente vai dando informações para ele e ele vai mostrando onde que tem mais trânsito e tal. A gente dá informações de saúde na plataforma e ela, então, vai pontuando cada espaço de verde, vermelho, amarelo. Ou seja, você vai sabendo por onde você circula, qual o risco de contrair a infecção naquele lugar. Bem interessante, bem simples. E eu acho que essas estratégias aliadas com ficar em casa sempre que possível, né? Porque às vezes as pessoas precisam sair, mas se sair, o cuidado da higiene, lavar as mãos e tal, a gente precisa fazer isso, porque os números que o Worldometer mostra são alarmantes, né? São muito tristes e muito crescentes. Né? Eu também eu tenho acompanhado e anotado, Letícia, olha para você ver. O Brasil, em 14/5, ele tinha 200 mil casos. 14/5. Ontem, 4/6, o Brasil já tinha 600 mil. Então, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. De 14/5 para 6, para 4, para 4/6, dá 15, 20 dias. É muito. As pessoas não estão entendendo. 400 mil casos em 20 dias, né? É alarmante. Marconi, tá aí, Marconi? Cadê você? Levantou a mão? Marconi, você tá com micro aqui, Marconi. Marconi pode fazer perguntas? Ô, Dani, você pode me ajudar? Ele caiu. Estou te ajudando. Ele caiu, Leis. E aí eu coloquei a Mirlaine. Ela está fazendo perguntas no chat. Ok.
Gostaria de saber se o teste rápido é eficiente. Ó, apareceu uma... Gente, eu não vejo as perguntas, tá? Não sei por que, Dani. Tudo não bem, apareceu para mim até agora. Eu leio para a Você Silvia. viu aí, né, Silvia? Mirlaine, você Eu quer li da abrir seu Mirlaine. microfone? E, de repente, ela quer abrir o microfone. Acho que não. Ah, ela está sem. Olha, Silvia, então vamos na dúvida da Mirlaine. Gostaria de saber se o teste rápido é eficiente para o diagnóstico da Covid-19. Mirlaine, o teste rápido, ele vai detectar o quê? IgM e IgG, né? Que é a resposta do organismo contra o coronavírus. Então, ele é eficiente? Sim, mas você tem que saber quando utilizá-lo, né? Não adianta começar a Gasta essa folha não, meu filho. fadiga e querer fazer o teste, né? Porque até criar a resposta do hospedeiro, então demora 10, 15 dias. Então, o teste rápido é eficiente, sim, mas a gente precisa saber quando utilizá-lo, né? Então, assim, se a gente está no início do processo infeccioso, o que se recomenda é fazer o PCR mesmo. E aí, com o passar do tempo, você pode fazer o teste rápido a fim de verificar a sua conversão, né? Identificar a presença de IgM, identificar a presença de IgG, que teoricamente, então, a gente ainda não sabe quanto tempo que demora essa proteção, se esses anticorpos neutralizantes ficam 1, 2 anos no organismo, ou a gente não sabe se a pessoa é de fato imune, mas a presença, por exemplo, de IgG, né, que está relacionada, então, a essa infecção um pouco mais tardia. A gente sabe que IgM e IgG sobem um pouco juntos no coronavírus, mas se a gente continuar acompanhando esse paciente, a gente consegue determinar isso. Então, por exemplo, naqueles casos que a gente viu o paciente inconclusivo, a gente sabe, amplificou uma região só. Se a gente faz o PCR dele de novo, depois de 2 dias ele está negativo, possivelmente ele está no final da infecção. Então, a gente pode fazer o teste rápido, fazer imunoglobulinas. É mais nesse sentido, a gente tem que saber quando que a gente vai usar cada metodologia. Ela ainda continua, já vamos passar para a sua pergunta, Marcone. Ela termina assim, Silvia, mas mesmo fazendo o teste rápido, dando positivo, é necessário fazer o PCR depois? O teste rápido, então, ele vai ter IgM e IgG. Se ele dá positivo para IgG, por exemplo, significa que você teve a infecção. Então, não é necessário fazer o PCR, possivelmente ele vai estar negativo, porque você tem mais a replicação ali. Você tem IgG, você sabe, tive contato. Agora, se você tem IgM positivo, que está mais relacionado ao momento inicial, e a gente não sabe qual foi o início dessa infecção, a gente pode cair num resultado falso positivo, por exemplo. Então, pode ser recomendada a utilização do PCR ou mesmo fazer um ELISA ou repetir esse teste rápido, tá? Então, depende de qual positividade você está falando, se é com relação a IgM ou se é com relação a IgG. Tem alguém na fila para fazer uma pergunta, Dani? Eu estou sem aqui, meio perdida, eu não estou vendo... O Marcone digitou aqui no bate-papo. Vamos ler, a Mirlaine está agradecendo. Obrigada a você, Mirlaine, pela participação. E o Marcone, Silvia, gostaria de primeiro parabenizar a palestra, foi muito clara e objetiva. Você está de parabéns. Sobre a Covid, o diagnóstico seria a colorimetria, sorologia e o PCR em tempo real? Para identificação da linhagem, seria pela eletroforese ou existe outro processo? No caso diabético, que possui hemoglobina glicada 4,5 a 5, glicose periférica, 116 média diária, reposição de vitamina D e B12 diárias, qual o risco? E aí ele elogia o custo. Muito obrigada, Marcone. Marcone, então, vamos lá para a primeira pergunta.
Sobre o Covid-19, o diagnóstico seria colorimetria, sorologia e o PCR em tempo real. PCR em tempo real, o ELISA mesmo, né, que é feito, e o teste rápido, basicamente isso mesmo. Existem outros laboratórios que estão identificando por outras metodologias, como, por exemplo, espectrometria de massas, proteômica associadas à espectrometria de massas, então a gente pode fazer o diagnóstico assim também, mas o que é mais utilizado são esses mesmos. Para identificação da linhagem, seria pela eletroforese e existe outro processo. Para identificação da linhagem, a gente precisa sequenciar, tá? Porque, às vezes, você tem diferenças bem pequenas entre uma e outra, que só pelo processo de PCR e uma eletroforese a gente não consegue perceber, tá? Então, a gente precisa sequenciar e montar uma árvore filogenética mesmo para a gente poder entender. Tem um professor do FMG que justamente está fazendo isso. Ele está pegando essas amostras positivas, sequenciando e criando um banco de dados. Então, ele viu, por exemplo, que as amostras aqui do Brasil, elas são mais parecidas com amostras da Alemanha, por exemplo. Então, essa filogenia, né? Essa árvore filogenética. Então, a outra pergunta que você me fez com relação ao paciente diabético, eu nunca li, Marconi, com relação a isso. A vitamina D e B12 diária, se isso teria algum risco. O que eu já li é porque existem muitos... Eu vi muitos compartilhamentos em WhatsApp falando que vitamina D seria bom para o tratamento de coronavírus. Isso não tem comprovação científica. Mas eu não sei se isso seria um risco para o diabético, a ingestão disso. Silvia? Voltaram a me ouvir? Voltaram? É porque cortou o finalzinho da sua fala, Silvia. Cortou? Onde vocês... Até onde vocês escutaram? Do diabético. Tá. Eu vi alguns compartilhamentos em WhatsApp falando que a ingestão de vitamina D e B12 seriam eficientes, né, no tratamento do novo coronavírus, mas não tem comprovação científica com relação a isso. E no contexto do diabético, eu nunca li nada falando que teria algum risco com relação a isso. Então, se tem algum risco da ingestão disso, eu não sei te falar, eu nunca li nenhum artigo com relação a isso. O que eu já li é que não tem comprovação científica com relação ao tratamento mesmo da Covid. Só fazer um comentário, é bom ressaltar que, como é uma virose, igual você colocou lá nas fake news, às vezes eles falam, tomar 3 litros de água por dia. Tomar 3 litros de água é importante, independente de ser coronavírus ou qualquer outra virose. A gente vai tomar água porque o nosso organismo precisa disso. Não porque vai curar a Covid-19, entende? Então, acho que essa é uma questão que as pessoas misturam muito. Tomar sol, né? Igual várias pessoas estão recomendando não esquecer do banho de sol por causa da produção de vitamina D. Isso não é para a Covid-19, é porque nós temos que, no isolamento, nos manter saudável. Então, a gente precisa tomar água, tomar sol, né? Então, assim, procurar fazer isso porque é saudável, porque nosso organismo precisa e não é em si para a Covid-19. Deixa eu te perguntar uma coisa, Silvia, você viu falar, pelo menos assim, teve algumas mídias veiculando a sensibilidade e a especificidade do teste de PCR, eles falando que alguns estavam dando muitos resultados falso negativo. E o teste com alta sensibilidade, especificidade, como é o teste, você pode discutir um pouquinho, esse falso negativo estaria atribuído a quê? Você viu essas reportagens? Uma tentativa parece de tentar denegrir o teste de PCR em tempo real e justificar, não, vamos fazer teste rápido, sabe? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu acho, Letícia, que todo teste
tem seus limites de detecção, né? E a PCR, ela não está fora disso. Então, se a gente tem uma carga viral abaixo do limite de detecção do teste, então, por exemplo, se a pessoa teve contato, né, com alguém confirmado positivo, e aí no outro dia já vai no laboratório fazer o teste, você não teve tempo de uma replicação viral, né, para que seja detectável pelo teste. Então, as pessoas, elas precisam ter um acompanhamento mesmo médico e um discernimento para poder ver o momento certo do teste. Então, esses testes falso negativos estão mais relacionados à realização em tempos indevidos, né? Além disso, a coleta, como a gente viu, se a gente tem uma celularidade muito baixa ali, a gente pode acabar reportando um resultado falso negativo. Por isso que é muito importante, além disso, a presença daquele controle endógeno que eu falei, aquele controle interno. Então, por exemplo, se eu sei que ele teve uma amplificação muito tardia, a gente liga para o serviço, né, dos hospitais, e pede uma coleta, porque significa que a celularidade ali, ela não foi importante. Então, é uma chance grande de eu liberar um resultado falso negativo. Mas, tirando esse contexto, então, muito pelo controle externo, a gente consegue identificar a celularidade. E essa testagem em momentos indevidos, tirando isso, é muito difícil você ter um resultado falso negativo, né? Porque ele tem uma sensibilidade muito boa. Igual eu falei, quando a gente vai validar os testes em laboratório, a gente faz os testes de linearidade, a gente consegue detectar o mínimo que aquele teste consegue detectar. A gente chegou em 8 cópias, então é uma quantidade muito baixa, né, de vírus, e uma especificidade gigantesca. A gente tem um iniciador que é específico para aquela região do coronavírus, né? Testou-se amplificação para outros coronavírus que são, né, que estão em circulação aqui no Brasil e não teve amplificação. Então, não corre o risco de ter um coronavírus NL63 e ser positivo no teste do novo coronavírus, porque eles não têm homologia, os primes, os iniciadores, são desenhados para serem específicos, né? É uma metodologia que deve ser, por isso que a gente precisa de pessoas com conhecimento, né? Por isso não é fácil a análise desse tipo de exame, né? A gente tem que estar bem alinhado dentro da sintomatologia do paciente, ver essa questão do controle interno, dessas amplificações. E aí é uma metodologia que, igual eu falei, é padrão ouro mesmo para o diagnóstico do novo coronavírus. Mais alguma pergunta? Dani, está aparecendo aí o chat alguma pergunta? Porque para mim aqui... Não, Let's, não. Não? Alguém? Um de cada vez, né? Aproveitando, então, que a gente está aqui, pode conversar um pouquinho. Durante a sua explicação a uma das perguntas, você fez uma ressalva que tem sido, assim, bem discutida entre os imunologistas ultimamente, que é a questão da imunidade ao novo coronavírus, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas dizendo, uma vez que eu tenho o IgG, eu tenho detecção de IgG, quer dizer, já tive contato com o vírus, eu já estou imune, a gente já tem garantia dessa imunidade? O que os imunologistas têm falado? Você ressalta mais um pouquinho aí para nós, Silvia? Sim, não tem comprovação, né, dessa imunidade. Tem relatos de pessoas que já tiveram uma dupla infecção, né? Relatos na China e em outros lugares. Então, não se sabe bem ao certo se o vírus ele tem uma latência, e aí não seria uma outra infecção, mas sim uma mesma infecção, ou se realmente foi outra infecção. A gente não sabe a soroconversão. Então, a gente sabe, por exemplo, de outras doenças infecciosas que existem algumas pessoas que não produzem essas imunoglobulinas, né? Então, achar que eu já tive infecção e eu tenho IgG positivo, eu estou imune,
né, é um erro, por enquanto, né? A gente não tem essa comprovação científica. Muitos governos falaram que iam criar um passaporte, um cartão de imunidade, né? E só essas pessoas poderiam circular, mas logo depois voltaram atrás, né? Nenhum continuou com essa ideia e com essa perspectiva, justamente porque a ciência ela não corrobora nesse sentido. Então, é um vírus novo, né? Ele surgiu em dezembro de 2019, então, na verdade, a gente está correndo atrás para poder entender mesmo, né? Toda a patogenia dele e como que funciona a imunidade. E, além disso, também já foi descrito para o novo coronavírus um fenômeno que chama ADE, que é visto para dengue. Então, por exemplo, você tem uma infecção pelo sorotipo 1 da dengue, e aí depois você tem uma infecção pelo sorotipo 2, você tem uma resposta, uma hiperresposta, né? Que pode culminar na dengue hemorrágica. Então, já foi descrito também esse fenômeno para o novo coronavírus. Então, o que a gente precisa ter é muita cautela, porque a gente está lutando contra um micro-organismo que a gente pouco conhece, né? Então, a gente precisa mesmo ter muito cuidado, acreditar mesmo na ciência, né? Acho que hoje em dia tem uma discussão muito grande com relação a isso, mas todas as pessoas são sérias, né? Então, acreditar, se informar, e realmente o isolamento social, o distanciamento social. Tá, isso mesmo. E nesse sentido também, a gente ainda tem o outro lado da moeda, que é o próprio hospedeiro, né? Os marcadores imunológicos do próprio hospedeiro, porque a gente sabe que em torno de 20% dos pacientes que adquirem a nova COVID, a nova infecção, a infecção pelo novo coronavírus, eles têm uma resposta exacerbada, e quando essa resposta é muito exacerbada, a gente tem os casos mais graves, né? A resposta do sistema imune extremamente exacerbada, ela acaba matando o próprio hospedeiro. Sim. Então, assim, pode falar. Essa também é uma discussão que eu acho que vale a pena. Muitos problemas de vários outros micro-organismos, né, igual pneumonia, por exemplo, causada por Streptococcus pneumoniae, a principal causa da lesão pulmonar é justamente a resposta imune frente à infecção, né? Porque forma os grânulos e aí que causa a lesão pulmonar mesmo. Existe esse braço, né, de uma hipersensibilidade, uma hiperresposta, então causando essa lesão, ou mesmo uma falha, né, do sistema imune inato em cuidar daquela infecção, e aí há um aumento da replicação viral e também a destruição que o vírus mesmo provoca, né? Ele vai lisando todas as células. Então tem esses dois braços, na verdade, né? É verdade. E isso a gente sabe que já existe, né, para outras doenças, inclusive bacterianas, tuberculose mesmo, que é mutação no receptor TOL, que aumenta a suscetibilidade do paciente a uma resposta, a um prognóstico ruim para a tuberculose, né? Então, a gente tem aliado a componentes do próprio agente patogênico, resposta do próprio hospedeiro, e aí a gente vê que 20% aí das pessoas vão ter Covid-19 e terão um prognóstico muito ruim. É o que a gente está vendo, e não é só idade, né? Existem outros fatores que a gente não sabe nem quais são ainda. Exatamente, Letícia. A gente tem muito que aprender. Outro dia eu estava conversando com a Dani e falando que se existe algo que a gente aprendeu com essa pandemia, foi a importância da ciência, a necessidade de investir, né, na educação do país, na formação de cientistas, né, porque são realmente quem tem feito diferença, quem vai trazer respostas para essa pandemia, sem sombra de dúvida, é a ciência. Tanto no desenvolvimento de vacina, né, como no diagnóstico mesmo. Eu
fiz meu mestrado, meu doutorado, eu sempre integrei mesmo essa parte acadêmica, e aí, como a formação em biologia molecular requer, né, um estudo mais avançado, então os laboratórios olham muito para dentro das universidades, né, buscando as pessoas justamente com esses conhecimentos. Então, são esses cientistas que agora estão aí ajudando todo mundo, né? Então, isso é bom, porque nos últimos tempos a gente viu um sucateamento mesmo, né? Das universidades públicas, financiamento de projetos. A gente está nesse contexto do coronavírus, mas a gente também tem o surgimento de linhagens bacterianas multiresistentes. Então, a gente está falando de um novo coronavírus que a gente não tem tratamento. A gente tem bactérias em ambientes hospitalares que são resistentes a todas as drogas. E aí, né, como é que a gente vai tratar aquela pessoa que está com essa infecção? Então, tudo é muito grave. Então, são os cientistas mesmo nesse sentido que podem estudar e traçar fluxos de prevenção com relação a essas coisas. Né? Ciência em todos os seus níveis, básica, aplicada, né? Seja ligada à saúde humana, às questões de animal, a biodiversidade, né? Essa semana inteira todos discutiram aqui, acho que várias facetas assim da ciência que interferem diretamente nesse momento que a gente está vivendo, né? Começando lá na segunda-feira. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que... Esperamos que esse momento deixe uma lição da necessidade no investimento, no desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país e do mundo como um todo, né? Porque realmente a gente ficar aí como um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, sem ciência, a gente não vão pensar na gente. Né? A gente precisa ter nossas próprias iniciativas. Com certeza. Vamos dar voz aqui para o Alexandre. Alexandre, deixa eu ver aqui só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, Alexandre, pode. Dani. Boa noite. Eu queria perguntar a respeito da estabilidade da amostra, porque você me deu vários espécimes, né? O suave combinado, o lavado broncoalveolar, ou então o lavado traqueal. A minha preocupação é porque a FUNED eu vi numa reportagem um número muito grande de amostras. E eu acredito que você não conseguia analisar essas amostras em um dia só. Quanto tempo que essa amostra consegue ficar parada, a estabilidade, porque o suave eu acredito que ele fica no meio de transporte, então acredito que a estabilidade deve ser um pouco maior. Mas quando a gente fala do lavado bronco, que fica só em salinha. Então, Alexandre, o que é preconizado é que a estabilidade ela é até 72 horas. Após isso, não é recomendado mais utilizar aquele material. O que a FUNED fez foi criar uma rede mesmo colaborativa, né, para dar conta desse número de amostras que estavam chegando lá, e eles não davam conta mesmo, né, dessa produção. Então, a UFMG entrou nesse processo, né, Lanagro, do MAPA, do Ministério da Pecuária e Agricultura, várias instituições, algumas universidades particulares também entraram com financiamento de secretarias de saúde e criaram todo esse sistema e essa rede colaborativa para dar conta de diagnosticar essas pessoas em tempo dessas amostras não perderem a viabilidade. Não foi respondido, muito obrigado. Uma outra questão, assim, que conversando, eu trabalhei 8 anos na FUNED e saí tem 1 ano e meio, 2, e conversando com uma amiga que está na equipe do diagnóstico lá, uma outra alternativa que eles fizeram foi automatização da extração, então eles estão extraindo e já fizeram um mutirão de extração para ter mais quantidade de extração por dia, porque na PCR eles conseguiam
acelerar o processo. O grande gargalo estava na extração. E aí eles automatizaram, contrataram plataformas automatizadas de extração, e aí por isso conseguiram dar vazão. Até mesmo assim, as redes, essa rede Lab Minas, né, que eles criaram, que o governo criou, eles tinham expectativa que recebessem mais exames do que receberam, mas a FUNED também se organizou para dar conta desses exames sozinha, assim, ela se estruturou com tecnologia, né, usando aí, como é que fala, automação, para conseguir também dar conta de mais exames por dia. Flávia? Gente, mas que agilidade, Dani. Quando eu clico, já foi. Flávia, você pode fazer sua pergunta? Quer fazer oralmente ou prefere escrever? Flávia? Flávia, você consegue abrir seu microfone? Flávia? Ela pode estar digitando aí, ó, digitou. Habilitando o áudio. Tá. Então, quem quiser fazer a pergunta, a gente já deixa aqui, assim, a gente dá a voz, então vocês podem ficar já prontos para falar aí. Pode digitar, Flávia, se você quiser. Deixa eu ver. Eu tenho um delay para ver as mensagens. Aqui. Primeiro, gostaria de agradecer a professora pela palestra, foi muito esclarecedora. Obrigada. Com certeza. Acho que é unânime aqui, todo mundo concorda. Foi muito didática. Ela vai se inscrever porque eu acho que ela está sem áudio. Vamos ver aqui. Mas alguém quiser fazer sua pergunta por escrito, já pode levantar a mão que eu libero aqui para vocês, para agilizar e dar tempo de ouvir a todos. Acho que não. Enquanto a Flávia está digitando a pergunta dela, eu acredito, só fazer um comentário, alguém perguntou sobre tecnologias de análise, apareceu ali. Você viu uma patente que uma startup do Einstein está depositando para fazer o diagnóstico por NGS? Eles fizeram uma plataforma de sequenciamento para fazer diagnóstico e estão falando, acho que diagnóstico molecular em 1h30, parece. Não sei se foi 1h30, mas é bem rápido. Mas também o custo deve ser... Eles falaram que é mais barato do que o café em tempo real, né? Eu não vi. Não sei se vai ser. Eu não vi, não, mas aí quando eu fiquei sabendo que é NGS, eu já fiquei com o cabelo em pé. Assim, eu falei, vai ser um diagnóstico. Bom, a Flávia anotou aqui, a pergunta dela é a seguinte, ela gostaria de saber se há perspectiva saber se há perspectiva sobre a dificuldade da criação da vacina pelo fenômeno que a professora citou sobre as sorologias semelhante à dengue. Entendeu a pergunta dela? Entendi.
porque a vacina, né, por esse fenômeno de ADE, poderia hiperativar a resposta do hospedeiro, né, e ser ruim, na verdade, a vacina, nesse sentido, que eu acho que ela perguntou. Flávia, na verdade, tudo é muito novo, né? Tem artigos mostrando isso, mas não ainda é muito claro se isso realmente acontece, né? A gente não sabe. Então, a gente está aprendendo mesmo com relação a isso. Mas, sim, isso é um fator que é importante e difícil para ser driblado na criação de vacina, sim, de uma maneira geral. Mais alguma questão? Mais alguém? Ela entendeu. Obrigada. Obrigada a você, Flávia, pela participação. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer a professora. Acho que a nossa discussão foi muito produtiva. É sempre muito bom ouvir outras pessoas, né? E você que tem uma experiência prática, uma experiência na clínica, né? No laboratório diário, então é bom estar ouvindo, porque são pessoas que estão muito antenadas. E esse momento, eu costumo falar com os alunos, dando aula, que independente se é biologia, a biologia ela é muito ampla, né? Mas independente qual seja a minha área, eu, enquanto biólogo, eu tenho que ter uma certa noção do que é o diagnóstico, como quais aspectos da fisiopatologia estão sendo discutidos no momento para a doença, né? Independente se a minha atuação é em qualquer área da biologia. Então, assim, eu te agradeço muito a sua contribuição, a sua disponibilidade de passar essas 2 horas aqui conosco. E, assim, esperamos sair todos bem, emocionalmente bem desse isolamento social, né? Socialmente melhores, que a gente tem que aprender muito, e aproveitar esses momentos de webinars, de seminários online, para sairmos melhorados, empoderados intelectualmente, né? Então, muito obrigada por nos empoderar hoje, com certeza. Foi um prazer. Eu que agradeço. É para mim uma honra, uma grande alegria vir aqui falar para vocês do meu dia a dia, né, da minha profissão. Agradeço também a professora Daniele. Estou à disposição e também espero que a gente atravesse esse momento ruim, né, mas que a gente se encontre mais forte, né, mais para frente, com uma maior empatia com relação ao outro, né. A gente está vendo uma grande desigualdade social, seja no acesso à saúde, seja no acesso à internet, né? A gente está vendo que tudo está sendo remoto agora, então pessoas que não podem interagir nesse sistema justamente por causa disso. Então, que a gente perceba mesmo, né, que essa pandemia faça acender a nossa luzinha interna de melhorar a empatia com relação ao próximo, de autoconhecimento, né? Utilizar esse tempo para a gente se entender consigo mesmo, dar valor para o que realmente importa, né, na nossa vida, que a gente fica numa correria danada e agora o que a gente sente falta é de abraçar nossos pais, nossos afetados, para que a gente pense nesse sentido mesmo, de o que é importante para a nossa vida e mandar muita luz e muita energia positiva, né, para as muitas famílias que estão sofrendo com as mortes, né, dos seus entes queridos. E é isso. Exato. E aí vamos passar por isso e vamos nos encontrar mais forte no futuro. Obrigada a vocês pelo convite e estou à disposição. Se Deus quiser, muito obrigada também. Dani, obrigada pela oportunidade. Todos vocês que participaram desse encontro aqui conosco, tenham uma boa noite, muito obrigada. Espero que tenha sido muito produtivo para vocês também. E agora vocês seguem com o próximo link para a próxima palestra, que vai ser daqui 20 minutos. Vão lá, comam alguma coisa, tomem uma água e retornem para a sala, que vocês têm mais eventos aí essa noite, tá bom? Silvia, um beijão, viu? Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.